Vou apagar o celular, senão vai ficar pipi-pipi. Olá, meu nome é Adriana Sabino e sou a presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, CCBU, organização sem fins lucrativos, fundada em 1997, com a missão de divulgar a cultura brasileira no sul da Flórida. E aqui embaixo a Leia Reed, membro do conselho do CCBU, que vai estar conosco, coordenando a conversa e coletando as perguntas de vocês. Convido vocês a seguirem o CCBU no Facebook, no Instagram e a nos apoiarem, tornando-se associados. Vocês podem nos visitar no www.centroculturalbrasilusa.org. O tema da nossa conversa hoje, da nossa live, é desigualdade na pandemia. Desigualdade na Adriana está mute. Está mute. Desculpe, eu estava mute a Ivone. Agora tá. Okay. O tema da conversa hoje é desigualdade na pandemia e o impacto do novo coronavírus nos diferentes CEPs ou zip codes. A crise da saúde escancarou um problema que já existia, mas era convenientemente ignorado. A pandemia escancarou a desigualdade estrutural, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A crise mostrou que o impacto do vírus foi muito diferente, dependendo da região do país e até mesmo dentro de uma cidade, de uma mesma cidade. E os impactos na saúde, no desemprego, nos hospitais, na educação, foram sentidos de maneira muito desigual, de acordo com a região impactada. Para falar de desigualdade na pandemia, nós temos hoje duas convidadas muito especiais. Elaine Vanderput, aqui em Boca Raton, na Flórida. Olá, Elaine. Olá. E Ivone Bezerra de Mello, no Rio. Olá, Ivone. Oi, tudo bem, Adriana? Elaine Vanderput é a Senior Associate Dean for Administration for the Charles E. Schmidt College of Medicine, na Florida Atlantic University, onde ela está encarregada de planejamento estratégico, de marketing, comunicações e operações. Tem mais de 20 anos de experiência como executiva de corporações multinacionais. Anteriormente, teve várias posições de liderança executiva na Miller School of Medicine, da Universidade de Miami. Ela tem um doutorado em imunologia pela Universidade de Miami e mestrado em saúde pública, entre outros mestrados. Ivone Bezerra de Mello é a fundadora do projeto UERê, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e criadora do método pedagógico UERê Mello, para crianças com problemas de aprendizado decorrentes de traumas. É doutora em Filologia e Linguística pela Sorbonne e tem doutorado em Políticas Públicas pela UFRJ. Ivone foi consultora da Unesco, do Ministério do Trabalho, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Seu trabalho social é reconhecido com inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Ivone é um ícone no ativismo social no Brasil. E eu vou iniciar a nossa conversa pedindo que cada uma de vocês, Elaine primeiro e depois Ivone, fale um pouco das suas experiências profissionais e como vocês vieram a se interessar pela desigualdade. Elaine. Ok, obrigada, Adriana, pela introdução. Pois é, eu comecei a me interessar pela desigualdade em saúde, especificamente, que eu vou focar minhas opiniões na área de saúde, onde eu estou atuando hoje em dia aqui nos Estados Unidos. Depois do meu PhD, né, quando eu aprendi que os fatores biológicos em medicina são só responsáveis por 15%, no máximo 20% dos determinantes da nossa condição de saúde. A maioria dos fatores que determinam a saúde das pessoas não são ligados à área médica, mas sim são características do contexto social e ambiental em que a pessoa vive. E isso não é um problema nem dos Estados Unidos nem do Brasil, é um problema global, né? Então, eu estou falando de educação, renda, estabilidade econômica, mas também do contexto social e das comunidades onde você está, do lugar.
as condições de moradia, a vizinhança, o ambiente construído, que está diretamente ligado ao seu nível de estresse. Por exemplo, se você tem acesso a parques, ar puro, área de lazer, lugar para caminhar, isso tudo afeta a sua saúde. Se você tem acesso à água limpa, segurança, acesso à alimentação saudável e condições de trabalho insalubres, essa coisa. A gente normalmente discute desigualdade na saúde como consequência do acesso diferenciado aos recursos do sistema de saúde, mas o problema é muito mais fundo do que esse. Quando eu fiz minha tese de mestrado, eu me interessei por isso, eu fui estudar a desigualdade no estado da Flórida. Eu usei um exemplo de diabetes descontrolada. Por exemplo, diabetes é uma condição, uma doença crônica, e que se você consegue controlar, se você sabe o que está fazendo e tem acesso a médico, você controla e vive com ela. Se você não controla, você acaba indo parando no hospital e perdendo amputação, perdendo o pé. Então, eu estudei isso e vi a diferença como as coisas aconteciam aqui na Flórida, né? E, por exemplo, a população negra da Flórida só tem 30% mais de negros com diabetes do que brancos. Mas quando você olha os dados, 350% a mais de negros com complicações por causa de diabetes controlada, amputações e hospitalizações. E isso varia por zip code. Então, é o tema da conversa de hoje, né? Eu comecei a olhar por zip code e para aqueles que estão familiarizados com Flórida, com Miami, eu olhei a Flórida inteira, mas os 3 piores zip codes para complicações, normalizado por número de habitantes, é claro, e assim como para hospitalização e amputações, em toda a Flórida, os 3 piores estão aqui em Miami. Meu Deus! O pior de todos da Flórida é o zip code que vai do estádio do Marlins até o Bayside, bem ali em downtown Miami. E aquilo foi para mim chocante, que é o zip code 33118. E foi chocante por quê? Porque eu morava na época no 33129, tipo, eu podia caminhar, que é um bolsão de riqueza de Miami, né, na área em frente a Brickell. E, por outro lado, da minha janela, eu via o meu escritório, que era ali no Jackson Memorial Hospital, que é o zip code 33130. E entre minha janela e o hospital estava o pior, o mais perigoso bolsão de desigualdade do Estado. Então, isso realmente me impactou. E a conclusão para mim é que aqui nos Estados Unidos, o zip code onde a pessoa nasce e cresce praticamente define o seu prospecto, não só de saúde, mas de vida. Meu Deus, isso é muito sério. É. Ivone, conte a sua experiência e como você chegou a se interessar pela desigualdade. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 13 anos, porque a minha mãe me levava a mim e meu irmão uma vez por mês a um orfanato para ajudar, e eu me afeicionei muito àquelas crianças, e eu sempre perguntava por que, né, elas foram abandonadas. E eu comecei a notar nas ruas, que também naquela época, né, havia muita criança na rua, e eu comecei a me interessar em ajudá-las. Então, eu fui ler para crianças cegas, com 13 anos, fui trabalhar com crianças especiais na Pestalozzi, e eu, depois, um pouquinho mais tarde, quando eu entrei na universidade, eu fiz o projeto Rondon, e eu fui para o Ceará. E ali era uma pobreza muito grande, eu fui para alfabetizar crianças, e eu decidi ali, né, quando um dos meus alunos morreu, que eu dedicaria a minha vida a melhorar esse problema da pobreza no mundo, né? Eu pensava isso com 17 anos, que eu entrei na faculdade muito cedo. E até hoje eu nunca me desviei do meu caminho. Até hoje eu faço exatamente isso, né? Com muita tristeza que eu não vejo melhoras, né, no mundo. Eu não vejo melhoras na África, onde eu tive muitas vezes dando aula, capacitando professores, nas escolas. Eu não vejo melhoras no Brasil, onde nós temos um índice de péssima educação, que é uma coisa absurda. Por exemplo, né? Mais da metade dos brasileiros de 25 anos não concluiu a educação básica, de acordo com a pesquisa por amostra de domicílios. Então, isso é uma coisa incrível. A pesquisa aponta que 52,6% dos brasileiros não concluíram o mínimo de estudo esperado. E a maior parte, 33%, não terminou o ensino fundamental. E quando você vai na outra ponta, né, que é a universidade, só 16,5% da população com mais de 25 anos concluiu o ensino superior.
Então, nós estamos em níveis muito baixos de educação, né? E aí vem a pergunta, por que nós não melhoramos? Porque, para mim, isso é um projeto de governos. As pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas olha, é um projeto de governos. Você, em um país como o Brasil, com um tipo de sociedade, com um tipo de política, você tem que ter as massas ignorantes, porque elas servem a 1% da elite brasileira. Né? Você tem que essas massas têm que permanecer sem instrução. Então, isso é um problema de governos, né? E as políticas públicas no Brasil, elas não são de Estado, elas são de governos. Cada um que entra, seja para governador, prefeito, presidente, ele esquece tudo que foi feito e ele quer fazer a política pública dele. Então, o Brasil ele não melhora porque nós não temos políticas com continuidade. E aí é o que nós vemos hoje. São esses números aberrantes da educação brasileira que nós não conseguimos melhorar e que piora a cada ano. E como é que você chegou no projeto Uerê? Como é que você criou o Uerê? O meu sonho sempre foi ter uma escola, né? A minha tese de doutorado foi problemas cognitivos em crianças que vivem em países em guerra, né? Que é o caso das nossas favelas no Rio de Janeiro. E eu viajei muito para a África, conheci bem esse problema, e eu sempre pensava, bom, um dia eu vou ter uma escola. Não sabia quando. Aí aconteceu a Candelária, né? E de repente eu fui catapultada na mídia, etc. E eu achei que aquilo não tinha acontecido na minha vida por acaso. Eu achei que aquilo foi uma mensagem. Eu não sou assim, muito religiosa, mas eu tenho um lado espiritual muito grande. Eu achei que aquilo é uma mensagem para mim. E disse, agora você vai. E eu fundei a primeira escola debaixo do viaduto, em 1993, logo depois da Candelária, com um monte de criança num espaço com tapumes. E eu disse, bom, esse é o primeiro passo, porque na vida você tem que ter sonhos, mas você tem que ter paciência. E você tem que ter uma coisa muito importante, que é perseverança. E eu tive. E em 98 eu fundei o Projeto Uerê, que existe há quase 27 anos. Né? Então, foi um sonho que se realizou. Em 2000, eu escrevi a Pedagogia Uerê-Melo, que é um método de ensino talhado para essas crianças com bloqueios cognitivos, tendo a violência como causa principal. E eu, olha, Adriana, eu sigo o meu caminho. Eu sigo o caminho que eu trilhei para mim e não vou me desviar dele enquanto eu estiver viva. Que história bonita, linda, muito inspiradora. Não é à toa que você virou um ícone do ativismo social. Eu vou passar agora a palavra para a Elaine e eu vou pedir 1000 desculpas à Elaine, porque na hora que ela falou, ela não estava sendo gravada, porque eu esqueci de apertar uma coisinha no coisa. Então, Elaine, eu vou pedir para você rapidamente repetir um pouquinho do que você falou, da sua pesquisa, de que você pesquisou sobre o que você descobriu quando chegou aqui em Miami. Então, rapidamente, um sumário. Eu me interessei para a parte de desigualdade e estudando as condições de saúde aqui na Flórida, o impacto o que ia prever se você ia ter um resultado positivo ou não se você fosse diabético, né? Porque uma diabética bem controlada, você vive com ela e quando não é, você acaba perdendo um pé e uma perna. Então eu estudei várias coisas e a previsão, qual previsor que você ia ter um resultado negativo ou não, era qual zip code você vivia, onde você nasceu e cresceu, que isso refletia as condições sociais, socioeconômicas de onde você está. Então, então a gente viu que, a grande surpresa minha, que estava esperando encontrar resultados horríveis na área rural da Flórida, o pior zip code para resultado de saúde da Flórida é exatamente ao lado da Brickell, onde eu morava, que era um bolsão de pobreza, entre a Brickell Avenue e o hospital onde eu trabalhava, que é o Jackson Memorial Hospital. Então, ali no meio, entre esses dois lugares que eu frequentava todo dia, era o lugar de pior resultado para a saúde do Estado. E aí eu entrei nisso, que era tudo uma questão social, não era problema de acesso a médicos, que o acesso exigia, mas as suas condições socioeconômicas representam 80% do seu resultado. Isso é, a sua saúde depende 80% da sua situação socioeconômica e não necessariamente dos médicos, do acesso ao médico que você tem.
Isso é incrível, é incrível. E continuando com você, falando agora desse momento de pandemia, o que destacou para você nesse cenário de pandemia, quando se escancarou a desigualdade? Como é que a desigualdade apareceu mais para você? O que Pois você é, achou que foi mais? a gente está vendo, né, que principalmente a população negra aqui nos Estados Unidos e os hispanos e negros estão sofrendo mais do que o dobro de índices de Covid, tanto de internação como de morte, como tudo. E porque isso, né, é de novo o problema econômico. Né? São duas coisas. Que a prevalência de comorbidade nas minorias é muito maior. Uhum. A percentual de diabéticos, de obesos, de hipertensos, por causa de falta de controle da saúde e acesso ou nem como saber como administrar a própria saúde, que também é um problema socioeconômico. Então, isso já gera que, quando as minorias pegam o vírus, os resultados são piores. E vocês me desculpem aqui, que às vezes eu fico, como eu estou aqui há tanto tempo, as palavras querem sair em inglês, eu traduzo, parece leita, porque os termos que eu uso no dia a dia não são esses, né? São os ingleses. Então, isso é uma coisa. As comorbidades estão afetando desigualmente. Isso é uma coisa que já existe há décadas, eu sabia. Né? Qualquer pandemia que acontecesse aqui nos Estados Unidos ia afetar desproporcionalmente as minorias que têm as comorbidades. E, além disso, fora disso, a gente, né, os privilegiados socioeconômicos são aqueles como nós que estamos aqui falando no computador, eu trabalho de casa o tempo todo, eu tenho o luxo de poder me proteger. E quem é que tem que estar na rua exposto e não tem essa opção porque precisa ganhar o do dia para comer? Uhum. Geralmente as minorias aqui. E então é um double whammy, como se diz, atacado dos dois lados. Eles já carregam uma situação de saúde mais precária e são obrigados a se expor mais. Então esse vírus abriu, como você disse no começo, escancarou essas desigualdades, né? E os números agora viram estatísticas claras de mortalidade e internações desproporcionais das minorias aqui nos Estados Unidos. E o mesmo, imagino que esteja acontecendo no Brasil, né? Ivone, e você faz essa ponte entre a população privilegiada que pode se proteger em casa e conhece profundamente a população da Maré, do Uerê. O que você viu acontecer? Qual foi o efeito dessa pandemia? Eu tenho que dizer a você que eu conheço a população pobre no Brasil inteiro, porque eu viajo o Brasil inteiro capacitando professores, né? E os pobres no Brasil são cerca de 55 milhões, sendo que 13 milhões de brasileiros são pobreza extrema. E isso aumentou barbaramente nos últimos 30 anos. Quer dizer, você não tem uma curva descendente, você tem uma curva ascendente. Bom, na pandemia, o que aconteceu é que não houve um plano ou uma política para as comunidades de risco. Ela não existiu. É como se, hoje vamos fazer aquilo, amanhã vamos fazer aquilo outro. Mas não existiu um plano em como atender essas populações. Né? Então, o que aconteceu é que nessas populações não se testa. Ninguém faz teste. Tem muita gente que morre em casa, tem muita gente que vai nas clínicas da família, muitas vezes não tem médico, você tem que entrar numa fila de um sistema médico para você conseguir ser internada. Então, você tem um abandono da pandemia de quase todas as comunidades de risco, salvo uma em São Paulo, que é Paraisópolis, que realmente conseguiu se organizar melhor. Mas as outras não conseguiram se organizar melhor. Então, se você me disser quantos mortos ou infectados tem, por exemplo, na Maré, nós temos o censo que nós, as ONGs, fizemos. Mas não existe um número oficial, porque você não testa. Então, você não sabe. Então, tudo que se fala no Brasil é subnotificado. Eu acredito que agora, a partir de, de um mês ou 2 meses atrás, o Covid nas favelas tem aumentado muito. Né? Mas nós não temos como saber, porque nós não temos censo disso. Isso é absurdo, e isso é uma característica brasileira. Nós somos ruins de dados. Né? Para ter esses dados, nós temos que ter os testes. E esses testes não existem.
né? Então, como é que você vai saber? Então, o cuidado com as comunidades não foi muito, e graças ao trabalho das ONGs, graças a nós, na Maré e em outras comunidades, as pessoas receberam cesta básica, as pessoas receberam máscaras, as pessoas receberam uma série de benfeitorias durante a pandemia que não receberam do Estado, ou da Prefeitura ou do Estado. E tem mais, ainda tem as operações policiais que não pararam, apesar de um ministro do Supremo, foi quem disse, não sei se é do Supremo ou do STJ, É o Fachin, disse que do Supremo. que não poderiam ter operações, mas nunca houve tantos mortos como agora. Então, você tem uma conjunção de fatores muito difícil de você resolver. Você tem uma comunidade onde a pandemia parece que não existe, porque os bares estão abertos, os bailes estão abertos, os cafés estão abertos, né? Todo mundo sai na rua, uns com máscara, outros sem máscara. Você não tem, como eu disse no começo, uma política para essas populações. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Realmente, não sei. A minha próxima pergunta aliás, uma pergunta também da Adriana Lerner Adelson. A pergunta é: a desigualdade tem cor? As comunidades de cor e minorias foram mais impactadas? Isso é uma pergunta para a Elaine. Total, Adriana. Então, aqui, olha, a gente está vendo, os negros aqui nos Estados Unidos estão morrendo com Covid uma taxa de quase 2 vezes maior do que os brancos, né? E essa desigualdade de saúde aqui são sintomas de uma doença chamada racismo. E o racismo aqui é sistêmico e gera crises na saúde pública. Isso não é Covid, isso já é parte do racismo sistêmico, né? Esse racismo estrutural está incorporado, influencia as políticas médicas também, por causa da alocação de recursos para os hospitais em zonas ricas versus zonas pobres, como até procedimentos e práticas médicas. E então esse combate a esse racismo para poder resolver esse problema é uma coisa que é uma abordagem individual, institucional e social também. E os médicos têm um papel importante a desempenhar nessa, né? Eu estou falando da área onde eu convivo, que é a área de medicina. E entender que a raça não é uma construção social, não é baseada em biologia genética, que os problemas da história de racismo aqui são problemas de estrutura social que criou uma situação desfavorável permanente para as pessoas da raça negra. Como? Olha, Adriana, você vê, né, o problema de acesso à educação de qualidade, acesso a empregos de qualidade, acesso à saúde de qualidade. Então, aqui, né, vocês aqui são familiares, como é que acontece? As cidades são segregadas. Você quer um melhor exemplo do que isso? A cidade onde você vive. E onde eu vivo? Key Biscayne e Boca Raton, né? Nossas cidades são um bolsão de riqueza, onde o IPTU que a gente paga das casas ricas sustentam as escolas, os hospitais, a polícia. Então, não tem violência policial aqui, porque é outro tipo de polícia. Agora, o que acontece? 3 quarteirões para lá é um bairro segregado, onde as casas são diferentes, são casas de apartamentos de muita densidade, onde é mais barato, e também o IPTU dessas casas é que paga a estrutura social inteira da vizinhança. É um ciclo vicioso. Então, as escolas a 3 quarteirões daqui, que são sustentadas pelaquela cidadezinha que é pobre, não vai oferecer uma condição de atenção social nenhuma para quem mora lá, não vai ter acesso a um hospital, né, que está bem preparado, que está bem equipado, não vai ter acesso a uma polícia que está educado a tratar as pessoas de uma maneira diferente. Então, essa coisa foi estrutural, desenhada assim pelo governo há 40 anos. E foi desenhada de propósito para evitar a mistura das raças nas diferentes microcidades, dentro das que aí seriam chamadas de bairros. É diferente do Brasil, né? No Brasil, por exemplo, diferenças. Teoricamente, o Estado atende a todas. Então, mesmo em Copacabana, você vê essa diferença, você caminha 4 quarteirões e vai da Avenida Atlântica à favela, mas o Estado é responsável por todos. Aqui é diferente, cada zona é independente financeiramente. Então, isso é um ciclo vicioso de perpetuação da pobreza, de desigualdade.
Mas só uma coisa que eu queria acrescentar, historicamente, né, toda a parte do sul, norte e sul da Flórida foi desenvolvida com a estrada de ferro que o Flagler trouxe. Então, da estrada de ferro para a parte oeste é onde ficaram os trabalhadores. Até a gente, às vezes, vê umas casinhas da época dos trabalhadores, às vezes, com olhar arguto, você vê uma casinha que deve ter só um cômodo e um banheiro e uma microcozinha. E então, da linha de trem para o leste é onde está a parte mais nobre, né, das cidades, e para o oeste é onde estavam os trabalhadores. E isso é claro em todas as cidades onde tem a linha de ferro aqui. E se perpetua até hoje, né? É o que você está falando, para quem conhece Miami, para quem conhece Boca, em Delray, que é perto de Boca Raton, ainda é mais visível, mas é uma coisa que vem de muito antes. E é estrutural e nada foi feito a nível de federal para que se mudasse isso, né? Para redistribuir. Porque quando a gente fala assim, a solução é redistribuir riqueza, aqui nos Estados Unidos a gente pode até falar porque tem riqueza para distribuir. No Brasil, aqui o percentual de pessoas que estão menos favorecidas é pequeno e o percentual de gente que está mais favorecida é maior. Então, daria para redistribuir e a desigualdade. No Brasil, o desafio é muito maior, porque, como a Ivone falou, o percentual de pessoas que estão no nível inferior social é muito maior. Então, e só para acrescentar para o pessoal que nos vê do Brasil sobre o problema das doenças na população negra aqui nos Estados Unidos, aqueles que são mais pobres, eles sofrem muitas vezes todos esses problemas que você elencou, diabetes, né, pressão alta, obesidade, porque é muito mais barato não cozinhar e se alimentar das refeições McDonald's da vida. $2, $3, eles resolvem o problema deles. E fica um ciclo vicioso, né? Ivone, eu tenho uma pergunta para você, bem dentro da sua área de educação. Uma das coisas que a gente viu quando as escolas fecharam foi a desigualdade escancarar o problema do aprendizado, porque, de repente, você tinha que fazer o ensino à distância. E como é que você faz o ensino à distância, Ivone? Olha, você até faz, mas ele não funciona muito bem. Vou dizer por quê. Durante qualquer confinamento, e isso aprendi quando eu atendia crianças refugiadas, né, nos campos, e depois capacitando professores que trabalhavam com crianças da Eritreia, da Síria, do Afeganistão, você tem em confinamento certos tipos de estresse. Né? Um é o estresse tóxico, um é o estresse ambiental. Esse estresse, os dois juntos, que é o que acontece, eles diminuem muito a parte cognitiva, eles diminuem muito a memória, eles diminuem muito a concentração. Então, o ensino à distância ele requer concentração. Como foi tudo feito às pressas, ninguém pensou que isso poderia acontecer. E você tem esse problema da parte cognitiva, que as crianças não conseguem ficar com um celular, porque a maioria não tem computador, não tem iPad. Tem um celular que não é um celular muito potente. E, às vezes, não tem celular, tem que ser o celular da mãe. Às vezes, a mãe não empresta. Isso tem acontecido muito. Então, essas crianças estão, durante 3 meses, sem os estímulos necessários para o desenvolvimento cognitivo que elas, bem ou mal, estavam acostumadas na escola. Né? E depois, o ensino à distância, no Brasil, parece até brincadeira, porque uma grande parte das crianças brasileiras não tem acesso à internet. Mesmo no Rio de Janeiro? Mesmo no Rio de Janeiro. Por exemplo, na Maré, onde eu trabalho, 3 dias por semana, mais ou menos, que a gente não tem internet. E nas outras comunidades também. Se você vai para o norte, 1% das crianças, 1% das famílias no norte que tem internet. E assim você vai pelo Brasil afora. Então, isso é um problema sério, porque nós não avançamos, não é?
nesse quesito, embora se fale em 4G, eu tenho no meu celular 4G, nunca funcionou, funciona o 3G, 5G. Isso é utopia. O que nós temos primeiro é fazer com que toda essa população brasileira tenha um acesso à internet médio, não estou dizendo nem grandes acessos. Então, você tem essas crianças que não têm acesso à internet. Eu tive que abrir o ERE semana passada, porque uma parte das minhas crianças não estava conseguindo ter as aulas online. Então, esse é um problema sério. Esse é um problema que não se discute, porque o investimento nessa área não é muito. Eu não sei o que aconteceu no Brasil, que nós temos a pior internet do mundo. Tá? Então, o ensino à distância ficou muito prejudicado. E o ensino à distância ele tem que ser rápido, ele tem que ser curto. Você não pode dar uma aula de 50 minutos para uma criança sentada na frente de um celular. Então, tudo isso tem que ser repensado, porque pode acontecer outras vezes, não é verdade? Então, no meu entender, o ensino à distância na pandemia ele não funcionou porque ele foi mal planejado. E tem um outro problema também, né, Ivone? Que a gente viu aqui, as famílias têm que fazer o homeschooling, elas têm que ajudar a criança. Como é que os pais vão fazer isso? Não consegue. Olha, para te dar só um exemplo, vou dar um exemplo do ERE, que tem 300 alunos, né? 98% de quem toma conta dos meus alunos não terminou o ensino fundamental. Olha, se você tem um aluno do 6º ano, 7º ano, com equações lá no 7º ano, então, geometria e outras coisas, é impossível ajudar. Então, isso deveria ter sido pensado num ensino online, como eu disse anteriormente, curto, efetivo e no foco da coisa, e não um blá, blá, blá do ensino que ainda é conteudista, é um ensino atrasado que nós temos no Brasil, parece escola do século XIX, onde as crianças chegam, sentam, levantam o dedo para poder falar, isso acabou, entendeu? Então, nós estamos muito atrasados. E, realmente, as famílias não podem ajudar os seus filhos, isso está criando um estresse nas famílias de mães realmente completamente estressadas, gritando, surtando, que eu recebo isso, telefonemas todo dia, e isso também não foi pensado, né? Então, é aquele negócio nosso que nós nunca pensamos em prazos. É tudo canetada. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, e não tem um estudo, não tem estudo para isso. Dessa vez, eu até desculpo que não tivemos tempo. Tá? Aliás, poderíamos ter tido, porque o primeiro caso no Brasil foi em fevereiro. Então, se os governos fossem mais alertas, nós poderíamos ter tido todo um planejamento escolar dessas crianças com tempo. E também tem o outro problema, que uma grande parte das pessoas não acredita que haja pandemia, porque nós temos um presidente que nega. Não acredita, nega. Nós temos um presidente que nega, e essa é a mensagem que ele passa. Então, muita gente não acredita, isso não existe, isso não é nada. E é por isso que foi impossível você fazer um certo confinamento nas comunidades. Não teve. Ai, meu Deus. Eu queria passar para um outro tema, agora que nós já falamos do que aconteceu na pandemia. Isso já vinha. É claro que isso não surgiu com a pandemia. A pandemia apenas escancarou algo que já vinha. E já vinha também algumas ações que tentavam melhorar um pouco o problema da desigualdade. E eu me lembro de cotas, ação afirmativa, criação do SUS, enquanto que aqui a gente não tem isso, não temos um sistema público de saúde. Enfim, o que você acha que funcionou, por exemplo, na parte da saúde e da educação, Elaine, aqui nos Estados Unidos? Olha, cotas aqui existia algum tempo nas escolas, depois ficou virando uma situação inconstitucional. Cota não é legal aqui, legal no sentido jurídico, mas existe o affirmative action, que é um cuidado, uma intenção, e eu falando lá da minha experiência na escola, é uma coisa que é do nosso dia a dia. O que a gente trata de fazer e faz com muita seriedade é tentar que a nossa microcomunidade dentro da escola seja um reflexo da demografia da região. Então, por exemplo, à medida que a gente recruta alunos ou contrata funcionários e professores, buscando que seja aquele 13% de representação negra, 27% de representação hispana. Para quê? Porque para que o médico, à medida que a gente ensina ele convive, esteja lidando no dia a dia com o mesmo ambiente que ele vai lidar quando sair para cuidar dos pacientes. Então, por exemplo,
tantas escolas de medicina para tentar diminuir essa desigualdade. E são 3 coisas. Fora do óbvio, né, que a gente fala, que é buscar isso que eu falei, a diversidade dentro da escola se refletindo, ser um espelho da comunidade e não uma coisa toda branca que não tem nada a ver. O mais importante não é nem isso. Qualquer escola de medicina tem 3 missões. Educação, ensinar os novos médicos, pesquisa biomédica e atendimento clínico de qualidade e de graça. E, geralmente, nesse país, aqui nos Estados Unidos, você para encontrar atendimento alta qualidade e de graça são todos oferecidos pela escola de medicina, né? Então, a gente trabalha esses três tripé para tentar atacar a desigualdade. Na educação, o que a gente faz? Expor os alunos a uma diversidade de pacientes. Então, eles têm rotação em clínicas nas áreas menos favorecidas da região, que aqui, apesar de Boca ser uma região rica, foi como a Ivone falou, você anda 10 minutos, você chega em Delray, você tem bolsões de pobreza. Então, a gente tem clínicas de baixo lá, grátis para atender essas comunidades. Fora disso, você também tem que ensinar no currículo, treinamento antirracismo, entender que as pessoas têm o bias, têm o racismo que vem junto com a educação que você teve. Não tem como ser imune a isso. Então, o nosso papel é educar os médicos para que entendam e saibam lidar com os pacientes. Uma coisa, saindo um pouquinho do assunto, aqui das minhas três missões, que eu me impressionava muito quando eu estava na Universidade de Miami, que oferecia, tem uma população hispânica, né? Metade da população de Miami é hispânica. A gente fez uma pesquisa dos pacientes saindo do consultório, 52% dos que tinham saído da clínica com uma receita na mão não entenderam nada do que o médico falou. Não tinha a menor ideia do que fazer com aquele remédio. Porque não tinha comunicação. Falando de um pedestal numa linguagem complicada e o pobre paciente ali tentando entender e culturalmente aquela coisa, não vou interromper porque o médico, a autoridade, não sei o quê. Então, o que acontecia? Coisas que você não imagina que acontecem nos Estados Unidos. O cara saía lá com o seu papelzinho, sem entender o que fazer, ia na farmácia, lá em Little Havana, e o farmacêutico receitava outra coisa. Mas isso estou dizendo, é Miami, século XXI. Então, o que? O médico não estava treinado a se comunicar. A cultura do paciente, como se comunicar com ele, como entender os hábitos culturais, as crenças culturais, que são muito importantes. Então, acho que educar os médicos. Queria acrescentar o que você está falando. Eu tenho vários amigos cubanos, né, e filhos de cubanos, e uma delas me disse, imagina, eu com 10 anos tinha que ir na ginecologista com a minha mãe para traduzir. Imagina as coisas que eu tinha que traduzir, porque ela não falava. Isso acontece. É a barreira de língua e também a barreira cultural, coisas que uma cultura de não vou perguntar isso ao médico porque se sente inibido. E aqui nos Estados Unidos é diferente. Então, o médico nem tem que se preocupar em fazer ele as perguntas. Ele tem que ser o educado para entender o que ele tem que falar para o paciente, para dar o histórico do paciente que seja relevante. E outra coisa sobre o racismo nos Estados Unidos, que a gente conversou antes de ir ao ar, é que todo o problema do racismo que houve até acabarem com essa segregação inicial, né, que culminou com a marcha do Dr. Martin Luther King e todas aquelas marchas que se tem, que até hoje, né, são bem faladas nessas convulsões sociais. O que acontecia na época, e que nem todo mundo está ciente disso, é que negro não podia se consultar com médico branco, os negros não podiam frequentar escolas de branco e não podiam ter advogados brancos, enfim. Isso fez com que eles fizessem suas escolas, suas universidades. E a Adriana está aqui há, acho que 10 anos mais do que eu,
Eu estou aqui há 21 anos, a Adriana está o quê? 30 e alguma coisa? 35. Pois é. Então, é muito comum para quem vive aqui nos Estados Unidos, você estar numa empresa e conviver com pessoas que são negras em cargos muito mais altos do que o seu, porque eles tiveram oportunidade de estudar. E existe racismo, existe, mas é diferente do que tem no Brasil. É isso que eu queria dizer. Ivone. Só para terminar aqui, uma coisa que eu ia falar, que é a segunda questão que é muito importante das escolas de medicina, é a parte de pesquisa. E uma coisa que não era feita aqui, que afeta todos nós, é a pesquisa que a gente chama de health disparities. Por exemplo, até 20 anos atrás, qualquer remédio que você toma só foi testado em homem branco. Ah, sim. É verdade. É mesmo? É verdade. Então, Caramba! Então, Que é verdade. isso? Então, porque eram os médicos eram homens brancos e se importavam com as doenças dos homens brancos. Então, mesmo como mulher, né, há 20 anos para cá só, que começa a usar, quando você vai testar os efeitos colaterais de um remédio, usar as mulheres também no grupo de pesquisa. Uhum. Por exemplo, todo o efeito obviamente, o sistema hormonal da mulher é completamente diferente do homem. Então, você vai tomar um remédio e você não tem a menor ideia se aquilo é seguro ou não para você, porque não foi testado. Então, imagina, isso já está sendo corrigido já há uns 20 anos para cá. Já tem um equilíbrio de 50-50 aí, 50% de homens e mulheres, porque são biologias diferentes. Um homem pode ser que tenha um efeito colateral de ter vômito e a mulher vai ter um infarto, sei lá. Você tem que testar. Agora a gente está começando a usar uma diversidade dos pacientes a serem testados, hispanos, negros, porque há diferenças genéticas. Interessante isso. Então, nós temos desigualdade também entre os sexos. Inclusive entre os sexos, exatamente. Ivone, e o que você, da sua experiência, que programas que deram certo para diminuir a desigualdade? Nós temos cotas ainda na educação, nós temos o SUS, que nós não temos aqui nos Estados Unidos, nós não temos sistema privado, público, aqui nós temos que pagar, ou seja, se a gente for para o hospital por causa do Covid, a gente vai ser salvo pela melhor medicina do mundo, mas depois a conta vai chegar, não é, Elaine? Vai chegar. Vai chegar e você vai quebrar. E você vai quebrar. Então, o que se fez no Brasil esses anos para realmente tentar diminuir um pouco essa desigualdade? O que funcionou? Eu acho que o SUS foi uma coisa maravilhosa que nós fizemos. O problema do SUS é uma questão de gestão. Só isso, entendeu? Eu acho que tem que se pensar mais na gestão do SUS. Como é que você vai dividir melhor esse atendimento em várias partes do Brasil? E não como é hoje, onde as pessoas ficam horas esperando uma maca na porta de um hospital, porque não tem médico, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Então, eu acho que é uma questão de gestão, porque o programa, na sua essência, ele é um programa bom. Na área educacional, nós, infelizmente, fizemos muito pouco. Você vê os dados que eu dei. Os dados que são mais ou menos, que dobrou nos últimos 20, 30 anos. Isso é uma coisa absurda. E eu volto naquela minha maneira de pensar que isso é um problema de governos, é um problema estrutural, onde você tem uma escola pública que na cabeça de todo mundo é escola para pobre. Você não vai nunca melhorar o Brasil se você tiver uma escola pública para todos, onde as classes se misturem, onde você tem o mesmo nível de professores, o mesmo nível de currículo, o mesmo nível para uma sociedade mais justa. Mas isso não acontece aqui. A escola pública é uma escola só para pobre, é a concentração da pobreza. E eu acho isso um absurdo. Isso nunca ninguém resolveu, isso nunca ninguém nem fala de colocar uma pessoa da classe média ou da classe alta, ou colocar o seu filho numa escola pública para conviver com uma criança favelada. Né? Então, você tem as escolas particulares que são boazinhas e que dão bolsas para os favelados. Mas isso não resolve o problema, porque qualquer política pública, se ela não for para massas, ela não vai funcionar. Ela não funciona, ela tem que ser para todos, né? E aquela descontinuidade no pensamento dos governantes brasileiros é que faz isso. Você teve Fernando Henrique, Bolsa Escola. Funcionou muito bem. Você conseguiu colocar 95% ou um pouquinho mais das crianças na escola. Se as crianças não estiverem na escola,
você não recebe a Bolsa Escola. Aí vem o próximo presidente, não, a Bolsa Escola, vamos mudar. Aí faz o Bolsa Família. Aí vem outro presidente, não, Bolsa Família, agora vai ser Renda Brasil. Entende? Você, em vez de aproveitar os programas que funcionaram e você melhora esses programas, não, você acaba com o programa e faz outro. E depois os programas de renda brasileiros, eles são programas de tutela perene. Como? O que você quer dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, você dá uma Bolsa Família, mas você não tem um tempo e você não tem insumos na sociedade que vai fazer aquela pessoa, daqui a 5 anos, não precisar mais dessa Bolsa Família. Né? Tem que ser um programa que vai passando à medida que as pessoas vão melhorando de vida. E quando eu digo que é uma tutela, é porque aquela pessoa vai ficar presa àqueles 70, 100 reais que ela vai ganhar para o resto da vida. Porque você, ao mesmo tempo, não deu a ela insumos para poder ir numa boa escola técnica, para isso, para aquilo, para poder sair daquilo. Né? Então, é por isso que eu digo que os programas brasileiros são de tutela. Tutela de uma população que tem que ser tutelada, porque isso serve à política, serve a eles. É um país que tem voto obrigatório, precisa que essa massa vote. Então, qualquer asfaltozinho que você põe na rua dele é voto. É impressionante. Por exemplo, colocaram lá na Maré um tomógrafo. Né? O tomógrafo, sem fazer teste, eu não consigo entender para quê. Mas, de qualquer maneira, temos eleições no fim do ano, então você põe o tomógrafo. O tomógrafo foi inaugurado, não tinha médico. O tomógrafo foi inaugurado e tiveram que arranjar um gerador para fazer o tomógrafo funcionar. Mas peraí, você inaugura tomógrafo? Inaugura tomógrafo com festa, com balão. Ah, não, por favor. Sim, você inaugura tomógrafo, porque aquilo o que é? Vai aquele povo todo ver, olha, eu estou preocupado com vocês, aqui está o tomógrafo. Para o Dodorico Paraguaçu. Exatamente, o Dodorico Paraguaçu. Aí o tomógrafo foi inaugurado, na primeira semana não tinha médico, aí não tinha luz, tiveram que botar um gerador. Então, a política brasileira funciona assim. Ela faz dessa população, que, ao contrário dos Estados Unidos, que é minoritária, o nosso, pretos, pardos, etc., são maioritários na sociedade brasileira, né? Então, você faz dessa população uns tutelados perenes e você brinca com essa população. Eu acho que os governos brincam com essas pessoas. Acho que essas pessoas estão ali para fazer o que eles querem. Tudo pensando no voto. Porque ninguém no Brasil ganha eleição sem essa parcela da população. Então, o pensamento brasileiro é que é errado. Entende? Então, a gente não vai melhorar nunca. Nós não vamos educar nunca. Nós não vamos ter uma sociedade mais justa, né? Nós não vamos acabar com 13% de miseráveis nunca. Então, é isso a minha crítica. A minha crítica é que a formação dos políticos brasileiros ela é errada, ela é feia, ela é má, eu diria até que ela é criminosa. Ivone, logo antes da gente começar a conversar, nós falamos um pouco das cotas. Elaine falou que as cotas tinham sido proibidas como inconstitucionais nos Estados Unidos, mas você mencionou que funcionava no Brasil. No ensino superior. No Brasil, elas são absolutamente necessárias. Hoje você tem um grande contingente de pretos e pardos na universidade, como nunca nós tivemos antes. Hoje você tem doutores, você tem gente fazendo mestrado, você tem uma série de pessoas que, sem as cotas, nunca ascenderiam à universidade. E eu acho que as cotas no Brasil têm que continuar ainda por um certo tempo, enquanto continue essa desigualdade. E hoje, o ministro que sai, o que ele faz? Ele revoga uma portaria, né, e proíbe que pretos e pardos tenham acesso a mestrado e doutorado. Eu realmente digo para você, eu não consigo entender a cabeça desses caras. Eu não consigo entender. Bem, eu espero que isso não passe no Congresso, mas eu não sei, aqui nunca se sabe, né? Mas é um absurdo o descaso que os governos têm com essa maioria da população brasileira, que a maioria da população brasileira é preta e parda. E sem falar no descaso com os indígenas. Esses, então, nem se fala. Então, essa é a situação, Adriana, uma situação muito triste, onde você não vê uma luz do túnel. Então, você não vê uma solução para a desigualdade no futuro? Não, se os projetos para terminar a desigualdade continuaram nesse viés de pensamento. Não vejo. Você tem que mudar.
nós estamos chegando no final e eu queria É. terminar nosso último bloco sobre o futuro. Nós tivemos uma crise assim uma crise única. Não houve uma crise dessas há 100 anos, desde da gripe Uhum. espanhola. Foi muito sofrimento, foi um sofrimento global. Nós aprendemos alguma coisa, Elaine? Há algum futuro? A gente pode usar o ensino da medicina, ou a gente pode usar alguma coisa para melhorar essa desigualdade, para melhorar a vida de todo mundo? Olha, Adriana, a crise não acabou, não. A crise está começando. Ai, por Continua. favor, Elaine! Hoje mesmo a gente viu aqui na Flórida, hoje foi o recorde de número de casos, quando já tinha diminuído, aí a pressão econômica de abrir, porque ano de eleição não é muito diferente, não. Porque É igualzinho aqui. tem eleição em novembro. É menos dramático porque o percentual de desfavorecidos é menor, mas a história é a mesma. Há uma abertura forçada antes da hora, irresponsável, por pressão política e econômica. Aí, 2 semanas depois, pum, os hospitais. Anteontem, foi a primeira vez os nossos hospitais lotaram a CTI aqui. E já tinha saído da crise, só que abriu. Vocês têm 5 hospitais, né? 4 deles lotaram a CTU pela ICU, né? Pela primeira Uhum. nessa semana, quando depois a gente já tinha passado o pico, já tinha descido, tudo sob controle legal, abriu a economia, porque a pressão, né? Realmente, eu não gostaria de estar no lugar de tomar essa decisão, porque realmente tem aí um problema sem Muito solução, difícil. né? Eu olho a parte de saúde, que é a minha área, mas e também tem a parte econômica. A pessoa, se o país fechar por muito tempo, o pessoal vai morrer de fome. Então, é uma decisão muito difícil. Mas, infelizmente, a política entra para piorar tudo. Mas É. nós não aprendemos nada, por exemplo, a renda mínima, nós não vamos criar uma rede de segurança. Nós vimos as pessoas perdendo emprego, entrando em fila de comida. Nós não aprendemos nada com isso? Não é possível, gente. Não, olha, eu acho que aprendemos sim. Eu acho que tem sido feito nos países essa rede de segurança, né? No Brasil se começou com uma renda de R$ 600, eu não sei até quando isso vai, mas eu acho que essa renda de segurança ela tem que ser pelo menos nos próximos 2 anos. Ela tem Uhum. que ser pelos próximos 2 anos, né? Porque todos os países vão ter um PIB muito baixo nos próximos 2 anos e não tem como essa gente recuperar os empregos que recuperaram. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa otimista. Você teve um desenvolvimento enorme da ciência, você teve um desenvolvimento enorme da pesquisa, eu acho que muitos jovens vão querer entrar nessa área. Você teve uma mudança na tecnologia também. A tecnologia estava meio morta, mas, de repente, ela deu um salto. Não é? Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que a tecnologia pode lhes servir para o bem. Né? Você vê, nós estamos aqui num call, você já tem congressos online, onde as pessoas não precisam se locomover, que fica mais barato. Eu acho que isso é uma coisa positiva. E também eu acho que nós vamos dar uma repensada nos relacionamentos. Mas como? Nós estamos todos trancados em casa? Como é que nós vamos pensar? Não é, mas relacionamentos é só quando está junto, assim, Não, presencial? é quando comunica. Relacionamento é quando você comunica. Para mim, por exemplo, eu fiquei doente, né? Eu tive Covid e não fiquei bem. Eu fiquei um mês confinada na minha casa sozinha, sem ninguém entrava e ninguém saía, sozinha mesmo, né? E eu tive muita sorte de só ter 25% do meu pulmão tomado, então eu ainda estou em recuperação do pulmão, mas eu acho que isso está indo muito bem, tá? Mas o que eu senti, não é, já foi exatamente isso, que você não precisa, em muitos casos, da presencial. Eu fiz muitos amigos, sabe? Essa quarentena, esse confinamento me ensinou muita coisa e me ensinou coisas que me fez uma pessoa muito melhor, muito mais serena, muito mais pensante, racionalmente pensando no bem. Não é? Eu ajudei muitas pessoas sem nem sair de casa.
Por exemplo, ajudei muitos jovens, eu tenho uma hora que eles me telefonam, jovens de todo o Rio de Janeiro, que querem se suicidar por causa do confinamento, que era isso, e você tem uma voz amiga, você tem um acolhimento, mesmo que seja via tecnologia. Puxa, isso foi uma descoberta muito linda, sabia? Então, nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom. Então, para alguma coisa serviu. Uma coisa que eu queria dizer numa nota positiva também, para terminar isso de uma maneira positiva, que a Ivone falou, o avanço médico de pesquisa. Exatamente. Eu estou vendo fantástico. Lá na nossa universidade, a gente tem 5 ou 6 projetos novos de correlações da Covid. E o que os pesquisadores estão dizendo, nunca houve tanta colaboração global. Troca de dados, colaborações. Isso, a política aqui em cima quebrando pau, mas por baixo dos panos os cientistas estão trabalhando junto. E essa vacina vai sair em tempo recorde e vai sair direito. Se Deus quiser. Vai sair, será? Então, vai sair em tempo recorde. Bom, tempo recorde parece muito tempo, 1 ano, mas uma vacina normalmente leva 4 a 5 anos para ser desenvolvida. Eu acho. Vai sair em 1 ano e vai sair porque as pessoas estão trabalhando 24 horas por dia e colaborando e trocando dados, trocando ideias, de uma maneira que nunca tínhamos visto antes. Então, tem essa parte do ser humano. Né? E o trabalho, Elaine, e o trabalho? O trabalho vai continuar? As pessoas vão ficar mais em casa para trabalhar ou vai voltar todo mundo? Vai mudar. Adriana, o trabalho vai mudar. Vou te dizer por quê. Vai mudar. As pessoas durante esse confinamento, elas ficaram muito criativas. O que surgiu de novos trabalhos é uma coisa impressionante. Então, logicamente que o trabalho industrial, esse sim, é muito prejudicado, porque você precisa da fábrica, mas certos tipos de trabalho que precisam da criatividade, esse realmente bombou. Olha, muita gente fazendo muita coisa, impressionante, eu fico impressionada como de repente deram uma virada na vida e estão fazendo coisas que gostavam, mas não podiam fazer. Então, eu acho que no mundo do trabalho vai haver uma reviravolta, sim, bastante grande, de se reinventar o trabalho. Olha, eu posso dar um exemplo também de dentro da escola de medicina. Os professores estavam reagindo, resistentes a fazer aulas online, uma coisa mais moderna, usando aquele mesmo esquema de quando a gente foi à universidade 30 anos atrás. Por necessidade, sim, em 1 semana que virar tudo online. Aqui tem um recurso para fazer, né? Diferente do Brasil. Lógico, é diferente. As aulas foram completamente virou de cabeça para baixo, como a Ivone falou, você não pode dar 2 horas de palestra online, você tem que mudar a maneira de trazer. Então, a gente passou esse semestre todo assim, mas realmente trabalhando pesado. E, grande surpresa, os alunos de medicina têm certas provas que, depois do 2º ano, 3º ano, que vai passar, tivemos uma prova essa semana passada, foi o melhor resultado dos últimos 5 anos. É mesmo? Agora, porque... Então, tem luz no fim do túnel para isso, sim, porque, de alguma maneira, conseguiram engajar os alunos de uma maneira muito mais ativa, aprenderam mais. Sim, porque aí também você tá falando na sobrevivência do ser humano. O que essa pandemia ensinou é que nós podemos ser eliminados de um dia para o outro. Isso é verdade. Não é verdade? É verdade. Então, de repente, isso mesmo. Puxa, nós podemos ser todos eliminados. Não é só aqui, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, acontece, esse vírus já eliminou muito, mas outros virão. Então, é aquela sensação que você tem de insegurança perante a vida. E para você trabalhar em segurança perante a vida, você tem que recriar. Você tem que recriar a vida. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Interessante. Leia, e a gente tem perguntas, Leia? A gente não teve muitas, teve muita gente dando parabéns, mas temos uma pergunta e é para a Elaine. A pergunta, deixa eu localizar aqui, está logo aqui, só um segundinho, é da Célia Fortes. Ela queria que você explicasse melhor o papel das escolas de medicina para resolver o problema das desigualdades na saúde. Eu acho que eu já cobri isso, né? Porque eu falei que o papel mais importante que a gente tem é treinar um médico para que ele entenda a desigualdade. Como é que você treina um médico hoje em dia? Você treina biologia, química, bioquímica, técnicas e tal. Ninguém pensa na parte da inteligência emocional do médico. Não pensa. E então ele tô cheio de conhecimento científico na cabeça, interage com o paciente, que é um ser humano.
e não tem treinamento nenhum para a empatia, o entendimento de um hispano diferente de um negro, diferente de onde vinha aquela pessoa, qual a história dela em termos de pensar o que é a saúde dela. Então, esse papel que a gente tem, que a gente está fazendo uma mudança de currículo completamente estruturada agora para ajudar e educar os médicos a entender o que é desigualdade. Voltando ao ponto que eu falei lá no primeiro momento, porque a saúde da pessoa é só 20% técnica médica, 80% é o contexto social dela. E se o médico não conhece, não sabe... Mas, olha, complementando o que você falou, o que eu tenho feito nesses últimos 2 meses foi fazer um estudo muito apurado dos problemas cognitivos que as crianças terão na volta às aulas depois de um confinamento de 3 meses, né? Uma experiência que eu tive com as crianças refugiadas da Síria e tal, quando eu estive na Europa dando aula. E isso é uma coisa impressionante, como esse confinamento, aí você que é médica vai dizer, há toda mudança biológica no corpo, uma mudança de hormônios que não são estimulados, outros que são estimulados demais, que vai mudar completamente o comportamento dessa criança, baixando a parte cognitiva, e eles vão ter uma grande dificuldade de concentração, principalmente. A passagem da memória curta para a memória longa vai ter que ser toda trabalhada, né? E aí o que acontece? Os professores não têm esse treinamento. Eu estou dando um treinamento via Zoom para alguns professores, mas eu acho que essa parte não foi pensada, como no seu caso também não foi pensada na universidade. Então, você tem biologicamente mutações em estados de estresse constantes, como eu disse, uns deles, estresse tóxico, estresse ambiental, e você tem uma mudança comportamental nessas crianças que vão ter que se readaptar a um outro ambiente de novo, mas já esqueceram. Tudo que as crianças aprenderam esse ano, elas já esqueceram, ou então ficou muito pouco na cabeça. E aí, o que você ouve falar, né, dos governantes? A logística, o gel, a máscara, não sei o que lá, não sei o que lá, mas ninguém está pensando justamente no que você falou, a parte biológica, e vai ser um fator importantíssimo para poder até fazer essa escola funcionar. Ivone, eu tenho uma pergunta para você. Esses meses todos de afastamento, né, das crianças e adolescentes, do convívio com os seus pares, né, na escola, vai ter um impacto, né? Porque as crianças elas vão amadurecendo com essa interação social. E eles estão perdendo, vai ficar um buraco ali de amadurecimento emocional que eles não estão tendo. Exatamente. Então, esses estímulos que são importantes, como certos hormônios, como a serotonina e outros, eles não estão acontecendo no corpo. Né? Então, você vai ter que ter toda uma adaptação. Eu hoje tive um call com meus professores, e nós vamos começar assim, assado, que em 15 dias nós temos que já ter um certo resultado da cognição dessas crianças, entende? Vai ser uma coisa muito difícil, eu posso garantir a vocês, porque eu vi isso nos campos de refugiados. A dificuldade de recomeçar a escola. Porque eu falo isso porque por questões assim que eu passei também, que não vem ao caso, quer dizer, testemunhei, se uma pessoa fica, por exemplo, quando ainda é muito jovem, muito tempo hospitalizada e perde essa oportunidade de interagir, né, com pessoas da sua idade, ela perde, em inglês se chama people's skills, né, habilidades de interagir com pessoas. Também. E eu me pergunto como é que vai ser essa geração que está perdendo. Vai ser se você pensar nisso e começar a capacitar os professores para pensar dessa maneira. Porque você tem, nas comunidades mais pobres, o estresse já era antes, já tinha estresse, porque você tem tiros, porque você tem mortes, porque você tem uma série de coisas. Agora você tem um estresse num espaço reduzido, né? Onde as pessoas não podem se locomover livremente, porque realmente é muito pequeno, é muita gente, né? E onde você tem o estresse de casa sem comida. A mãe perdeu o emprego, né? Você tem eu acho que mais de 60% de pessoas que fazem o serviço doméstico perderam os empregos. São 6 milhões de pessoas empregadas domésticas no país. Eu acredito que a metade perdeu o emprego e não estão sendo pagas no confinamento. Então, você tem um estresse tal, e essa criança ela sofre isso de todos os lados. Né? A escola
é o lugar que ela como é que se diz? Ela tem mais espaço para se mover. Agora ela não está tendo. Então, os problemas cognitivos vão acontecer. Não, o que eu me referia é aquela dinâmica, né? A Mariazinha se dá com a Joaninha e elas formam um grupinho de amizade, e depois tem um grupinho rival, mas é assim que a criança cresce. É assim que a criança cresce. E aprende depois na vida adulta como navegar a sua vida adulta, profissional, pessoal, né? E é esse gap que fica na vida delas. Tem uma pergunta aqui da Glória Johnson, que eu acho que é para a Elane. Elane, inteligência artificial está sendo incluída nos novos parâmetros de educação e pesquisa? Sim. Sim, e está ajudando muito, sabe o quê? Uma coisa que está desenvolvendo muito rápido agora, e por necessidade, é a parte de telemedicina. Porque nós, por exemplo, lá mudamos, né, todos os pacientes de telemedicina. Então, começou como a gente aqui, aprendendo, e a câmara, não sei o quê, mas há muito mais além. E a gente está descobrindo que pode fazer muito à distância. Os médicos estão, sabe, tendo um sucesso e estão aprendendo rápido por necessidade. Mas isso não prejudica a qualidade da medicina, o atendimento? Não, porque o mais importante é o histórico do paciente. Cada paciente entendeu? Claro que é, porque você pode mesmo, você só olhar só para os dados de um exame de laboratório, tem que ter uma história por trás para ter contexto. Então, estão forçando os médicos pela distância a depender da comunicação verbal mais do que olhar. Aqui nos Estados Unidos, né, é diferente do Brasil, você consulta médica, 5 minutos, o cara nem olha para você. Não olha. Né? Mas por pressão do seguro de saúde, que é assim. E agora eles estão sendo forçados a se comunicar com a pessoa e tentar entender os problemas. Eu acho que isso vai ser ótimo. Gente, que coisa incrível! De inteligência artificial, que também está sendo usado e vai ser muito útil à medida que a medicina avança, porque hoje em dia tem muito dado, né? E vai ser usado. Então, amanhã eu vou ter minha segunda consulta via Zoom. Bom, gente, já estamos chegando ao fim, já passamos até da hora. Eu queria agradecer a Leia aqui pelas perguntas, por ter coordenado. Eu queria agradecer principalmente as nossas convidadas, Elane e Ivone, que foi um papo maravilhoso. A gente acho que ainda tinha papo para horas, mas a gente tem que acabar. E eu queria agradecer a todos vocês que assistiram, dizer que nós somos o Centro Cultural Brasil USA da Flórida, CCBU, convidar vocês a se associarem. Podem visitar o nosso site www.centroculturalbrasilusa.org ou ver acompanhar a gente no Facebook ou no Instagram. E na terça-feira que vem a gente tem outro live. Nós vamos ter um live sobre racismo, porque realmente é um assunto do momento. É outro assunto que explodiu e que nós precisamos conversar. E nós vamos ter 2 professores da Universidade da Flórida, o Augusto Soledade e a doutora Rosana Rezende, para esse papo na terça-feira, dia 23, às 18 horas de Miami. E, de novo, se vocês quiserem, minhas queridas convidadas, darem alguma mensagem final, alguma mensagem... Olha, a minha mensagem é que sem educação, sem educar, você não vai mudar o mundo. E nós todos temos que ter um papel em educar o mundo. Então, eu acho que todo mundo pode fazer isso um pouquinho. A minha mensagem, Adriana, é agradecer pela oportunidade, pelo convite e lembrar as pessoas, confiem na ciência. Especialmente agora, nessa hora dessa pandemia. Prestem atenção no que estão dizendo os cientistas. A única missão deles é cuidar da saúde da população. Não há interesses políticos, não há terceira e segunda intenção. Confiem nos cientistas e sigam o que eles dizem, porque... Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pela generosidade da participação. Obrigada, Leia. E obrigada a vocês que assistiram e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau.